Gostaria de me apresentar, eu sou o Yuji Abe da Home Station, eu sou o Takenshi, tá? Aqui da Home Station, setor que cuida dos contratos, e nós temos o corretor Frank. Meu nome é Frank Santana, corretor da Home Station há 3 anos. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas coisas a tomar cuidado na hora de fazer o financiamento de uma casa. Grande parte vai estar comprando a casa através do financiamento e para poder realizar esse trâmite tem os requisitos. Talvez muitos não sabem ainda, mas quando você vai financiar uma casa, tem dois Shins, duas avaliações. O primeiro é chamado de Dizenshinsa, que é tipo uma pré-avaliação, não é oficial, é para verificar se o nome da pessoa está limpo e até quanto a pessoa consegue financiar, consegue pegar emprestado do banco. Mas umas vezes acontece de aprovar na primeira avaliação e cair na segunda avaliação, que é a oficial. E muitas pessoas perguntam por que isso acontece. O que poderia afetar nessa avaliação do banco seria o CIC, em japonês seria Shiaishi. GIX, falando em palavras simples, é o histórico de crédito. E que normalmente o banco tira do sistema para ver como seu histórico de crédito você, né? Como você está pagando a parcela do cartão de crédito, de carro, se você tiver financiado. Lembrando sempre que toda coisa que você comprar de mais de uma parcela, tipo de 2 parcelas acima, já é considerado financiamento para o banco. Porque quando você parcela uma compra no cartão de crédito, não é a loja que está te parcelando, é o banco que está pagando para a loja e você vai pagar para o banco. Então, todo o dinheiro que sai do banco já é considerado tipo financiamento. Então, o banco, na hora de fazer a avaliação, eles pegam XXX, eles tiram XXX do seu nome para ver como que é o histórico de crédito. Se você está pagando certinho, se você não está atrasando, ou deixou de pagar alguma conta. Para isso que esse XXX. Aí no XXX você pode ver todas as dívidas que você tiver, seja cartão de crédito, carro, celular. Se você estiver atrasado, também vai aparecer ali. Vai aparecer se você estiver atrasado, quanto tempo você se atrasou, quantas vezes seguidas você se atrasou, dá para ver tudo. Se você deixou de pagar alguma conta, também vai aparecer ali. Em algum momento você entrou na blacklist, né, que é na blacklist aqui do Japão, aí também vai aparecer. E mesmo você depois de ter pago a dívida, aí ainda vai aparecer até quando que tá aparecendo no sistema aquela dívida, até quando você vai ficar na blacklist. Então, isso que é o GSX, né? Em resumo, é o histórico de crédito. É o que o banco pega para ver se você é um bom cliente, para ver se você é um pagador ou não. Então, esse é o GSX. Esse CIC, pra ter uma ideia, seria tipo Central de Informações de Crédito, CIC. Então, todos os tipos de dívida que fizer, existe um sistema aqui no Japão que tanto como cartão de crédito, como banco, quando é, por exemplo, as operadoras como au, SoftBank ou da Docomo, né? Eles também estão coligados com esse central. Nisso, muitas coisas que acontecem que até os japoneses, eles, vamos dizer, sujam um pouquinho o nome. Quando atrasa o pagamento do celular, bem, vai tudo pro central. Fica como história que atrasou essa conta. Existem formas, né, de saber como que está esse atraso, por exemplo, será que foi por causa do pagador, né? Se for do pagador, aparece uma marquinha, mas se já estou na hora, aparece outra marca. Vai aparecendo essa marquinha. Mas quando começa a atrasar, tem as outras marquinhas nesse CIC. Isso vai contando a sua história, né? Como que está as suas dívidas. Para você ter uma ideia, mais ou menos, como que funciona, como que o banco faz a investigação do seu nome. Tem muitas vezes que acontece de ter aprovado na primeira avaliação e reprovar na segunda avaliação, que é a oficial. Possíveis motivos, né, que cada caso é diferente. Então, para começar, vamos mudar de serviço, muito importante. Quando você vai dar entrada no financiamento de casa, para quem já fez alguma vez, ou para quem vai fazer, o banco vai pedir essas informações do serviço atual, né, onde você está trabalhando, quanto que você está ganhando, que tipo de contrato você tem, quanto tempo tem no serviço. E o banco pede tudo isso, porque com isso ele vai calcular quanto você consegue pagar no máximo por uma casa, também para ver em que tão estável você é. Quanto mais tempo essa pessoa tem no serviço atual, o banco considera um melhor perfil. Mas uma coisa que tem que muitas pessoas não entendem é que para o banco você está dando entrada no financiamento, informando sobre o seu serviço atual. Para o banco é como se você fosse ficar para sempre nesse serviço. Então é por isso que quando você vai de entrada no banco, obviamente quase ninguém vai ficar para sempre no mesmo serviço, mas para o banco é assim, né? É como se fosse assim. Por isso que eles avaliam o seu estado atual, né? O serviço atual, né? Aí, o que acontece quando a pessoa dá entrada no financiamento, começa o processo do financiamento, mas no transcurso ela acaba trocando de serviço, mudando de serviço, né? Aí, muitas vezes, é quase certeza que o banco vai cancelar o financiamento, né? Porque você, quando começou a avaliação, você informou quanto o seu salário, quanto tempo você tem, e segundo isso, o banco fez cálculo para saber quanto que você consegue financiar, né? E se você trocar de serviço no meio, o banco cancela automaticamente o financiamento, né? Então, toma cuidado nessa não trocar de serviço. Segundo, mudar de número de telefone também.
também, né? Importante, porque muitos bancos fazem uma verificação, fazem uma CUNIM, né? Como a gente é estrangeiro, a maioria dos bancos, eles querem verificar se você consegue falar japonês, se você se comunicar, pelo menos o básico, né? Então, eles CUNIM. Nem todos os bancos, mas tem bancos que ligam, né? Então, é importante conservar o número de telefone, porque se o banco ligar para o seu telefone e não entrar a ligação, ou atender outra pessoa que não seja você, automaticamente o financiamento é cancelado. Então, esses dois pontos que a gente queria começar falando. O seguinte seria trocar de celular. Aqui, meu colega Yuji vai explicar um pouquinho sobre a troca de celular. Então, pessoal, é esse negócio de não poder trocar o celular, né? A gente fala que não pode trocar o celular no sentido de trocar na operadora, tá? Como au, né? O SoftBank, Docomo, nesses locais, tá? Que é assim, no momento que você tá pegando esse aparelho, por exemplo, pegou o iPhone, né? Na au. E quando você tá com esse aparelho, não é que você pagou certo? Ele está parcelado tudo dentro na conta que você está pagando mensalmente. Esse aparelho ele está parcelado, bem? Então, desde que deu a entrada na avaliação, essa informação também está subindo para que o banco esteja avaliando conforme os cálculos também, tá? Então, na avaliação, deu a entrada, está com esse aparelho, mas no meio desse trâmite, até a entrega da chave, a bateria já estava zoada, né? A tela já estava tudo trincada, né? Já estava pensando em trocar por novo, né? Nisso, foi lá no Docomo, pegou novo, no meio desse trâmite, tá? Compra e venda da casa. Isso também, essa troca de aparelho, também é considerado um novo tipo de parcelamento, é um novo tipo de dívida, tudo bem? E detalhe importante também, né? Que nessa troca de aparelho, ele se considera como dívida. E tem casos também que a operadora, eles fazem promoção de troca esse aparelho por Itien, né? Acredito que tem bastante gente que já ouviu falar Tem, sobre isso, né? já, Itien, já peguei nem também, já. de 0 ien. Não, 0 ien acho que já E não é tinha, permitido mais, é Itien pode ser de agora, né? graça. Não pode ser mais de graça, né? Mudou a lei. Então, Itien, nisso, mesmo sendo esse Itien, só, também, ele, na verdade, por trás, não é Itien. Por certo período que você vai estar pagando só por Itien, e ele está também parcelado por trás. Que nem, eu também peguei um aparelho que estava por Itien, passou 2 anos, eu tenho que começar a pagar a parcela normal do aparelho, referente ao aparelho, tá? Nesses 2 anos, se eu quiser trocar por outro, pode ser que vire Itien de novo. Eu estou trocando o aparelho, mas eu tenho que devolver o aparelho. Se eu quero ficar com esse aparelho, eu tenho que continuar pagando as parcelas, né? E isso vai acrescentando no pagamento dia em dia. Então, nem que for desse ETA, também é considerado parcelamento. É uma nova dívida, bem? É uma nova dívida, essa troca de celular, ok? Que Uhum. seria isso, né? É o motivo que não pode trocar o celular na operadora Sim, que enquanto acontece muito, né? entregar a Acontece chave, né? muito. Mas é mais Isso, por falta de informação, né? né? Aí, outro assunto também, que é bem relativo com o financiamento, né? Desculpa, com a avaliação também do financiamento, é que não pode pegar empréstimo do banco, né? Em japonês seria kyashingo, e esse não É dinheiro, pegar né? Em empréstimo cash. do banco, tá? Não só do banco, mas do cartão de crédito também, é possível você conseguir pegar dinheiro, tá? Do cartão de crédito, né? Se fala kyashingo, e nisso também, Tem quando você dois, né? É pega... Kadoron e Kyashingo, né? Ambos é a Isso. mesma coisa. Uhum. E esse caxingo é o problema, tá? A gente fala para não fazer isso enquanto entregar a chave, tá? Porque o banco vai pensar assim, né? No momento que você pega esse caxingo, né, esse empréstimo do cartão de crédito ou do banco, eles vão estar olhando de qual forma. Opa, peraí, você vai estar comprando a casa, mas tá precisando de dinheiro? É estranho isso pro banco, Hum. tá? Então esse caxingo suja muito o nome, tudo bem? Sim, faz sentido, né? Porque o banco vai pensar, a pessoa não está conseguindo nem dar conta da sua própria vida, não vai conseguir pagar uma casa, né? É simples, Isso. né? E fora isso, né, tem gente que já aconteceu, tá? Já aconteceu. Tem gente que para poder pagar o depósito que você faz quando você vai comprar uma casa, tem que ter um depósito, né? Para você poder pagar esse depósito, a pessoa foi lá e pegou esse dinheiro, caxingo, fez caxingo. Não pode, não pode. Isso não pode, tá? Sim. Isso também vai sujar o nome, né? Que na verdade pro banco não faz sentido, né? Para poder fazer esse depósito teve que fazer caxingo, né? Sim, que nessa parte que é assim, né? E talvez muita gente ainda não sabe, quem não comprou casa, quem já comprou já também já sabe, que antes de comprar uma casa, na hora de comprar uma casa, na hora que você escolhe uma casa, para reservar a casa, antes de fazer o contrato de compra e venda, precisa pagar uma caução, né? Que é o depósito dependendo da construtora, dependendo do dono da casa, que varia normalmente entre 100 mil e 500 mil, né? E esse é tipo assim, é tipo direito de reserva. Só que muitas vezes
vezes as pessoas não têm esse dinheiro e acabam pegando o dinheiro emprestado do cartão, ou do cartão, ou do cartão de crédito, para pagar esse calção. Mas por que isso é errado, né? Porque quando você começa um financiamento, a gente informa todas as dívidas que você tem para o banco. Então, você informa, eu tenho, tipo, 100 mil de conta parcelada em shopping, né? Compra, tipo, supermercados, coisas. Tenho, sei lá, um financiamento de carro que eu pago 15 mil por mês, celular que eu pago, tipo, 10 mil por mês. Tudo é informado do banco, tá? Não é a gente que quer se meter na sua vida privada, né? A gente também pede essas informações porque o banco é que eles perguntam, né? Você exige essa informação para ser avaliado também. E o que acontece? Quando você, no transcurso do financiamento, você acaba pegando dinheiro para pagar essa calção, né? O banco vai pegar, vai descobrir que você pegou esse dinheiro. Por que isso é errado? Para o banco, é como se você estivesse mentindo, tá? Você não está mentindo, né? Lógico que você não está mentindo. Mas o banco considera assim, né? Você passa uma informação, tipo, eu só estou devendo, sei lá, 500 mil em todas as minhas dívidas juntas, né? Aí no meio, o banco acaba descobrindo que você está devendo 700 mil, 800 mil. Então o banco vai pensar, essa pessoa está querendo ocultar informação ao banco. Automaticamente o banco pode cancelar seu financiamento se você não tiver como explicar, né? Pode acontecer você tirar algum dinheiro por engano, né? Mas você tem que saber explicar, né? Se você não conseguir explicar, não conseguir dar um motivo o suficientemente acreditável para o banco é muito provável dele cancelar seu financiamento. Então, cuidado nessa parte, né? Para o banco é considerado tipo uma mentira, isso, né? Então, o seguinte ponto seria atrasar nas parcelas do cartão de crédito, né? Isso é muito importante, não só depois da primeira avaliação, ainda depois de ter aprovado a avaliação, é muito importante tomar cuidado em todos esses detalhes que a gente está falando, tá? Não é só entre a primeira e a segunda avaliação, tudo, até pegar as chaves, né? Até pegar a chave você tem que fazer tudo perfeito o máximo possível, não atrasar as parcelas do cartão de crédito, né? Porque é simples, acho que não tem muito segredo. Se você atrasar as parcelas, é porque você não está conseguindo pagar. Então, para o banco, você está sujando o seu perfil, né? Ninguém vai emprestar dinheiro para alguém sabendo que a pessoa não é um bom pagador. Se eu sei que você está devendo 3 pessoas e você me pede dinheiro emprestado e eu estou vendo que você não está conseguindo pagar as 3 pessoas, é lógico que não vou te emprestar dinheiro também, né? Então, o banco também, eles avaliam dessa maneira, tá? Não é muito, não tem muito segredo, né? Não pode atrasar nas parcelas do cartão de crédito, nem celular, nem financiamento de carro. Aí, tem outro motivo, pode acontecer, né? Sim, não parcelar mais quando, né? Como eu já falei agora, o banco, na hora de começar a avaliação, a gente informa de todas as dívidas que você tem. Aí, se você vai parcelar mais compras, acaba aumentando sua dívida, né? O banco vai descobrir, vai ver, não, é o que você tinha falado no começo, você não está devendo 500 mil, você está devendo 600 mil, 700 mil. Então, o banco pode acabar cancelando nesse momento. Seguinte ponto, você tem algo para aumentar nesses Uhum. detalhes, né? Um pouquinho E de senso, né? uhum. Para saber sobre as coisas, para tomar cuidado, né? Não parcelar novas coisas, né? Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tá? É parcela com cartão de crédito. Que mais de 2 vezes, quando parcelar mais de 2 vezes, isso conta como uma dívida, pessoal. Se for pagar uma vez, já por isso fala ikatsu, né? Ikatsu barai. Se for pagar de uma vez só, aí não tem problema. Porém, a partir do momento que você parcela mais de 2 vezes, isso também vai tudo pro central. Isso conta como uma dívida. Isso acontece sem querer, tá? Porque tá tão acostumado de parcelar. Por exemplo, né? Fez a avaliação tudo, né? Aí, nossa, né? Já fechei a casa, né? Tava pensando em comprar uma sofá nova, uma geladeira, né? Uma TV, né? Aí foi lá no Costco, pá, parcelou em 2 vezes. Sem querer acontece. Mas não pode fazer isso. Também conta como uma nova dívida, tá? E fora isso, tá? Que não pode parcelar mais de 2 vezes. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado também é um sistema chamado Paydi. Paydi, né? Paydi, né? O perde, né? O Paydi é uma plataforma que geralmente é a Apple, né, que eles estão fornecendo, que, por exemplo, você consegue comprar o iPhone ou algo da Apple, né, sem pagar os juros. Está parcelado, mas sem ter os juros, né? A Apple oferece isso também. Porém, isso também não está pagando os juros, mas ele está parcelado. Então, também é uma nova dívida, bem? Esse Paydi, quando você usa o Paydi, parcela pelo Paydi, não importa se está pagando os juros ou não, também está parcelado. É uma nova dívida, tá? Toma cuidado com isso. Que seja Page. parcelado, né? Uhum. É um pouquinho complexo esse sistema do Page, porque ele te dá 2 linhas, tá? Uma linha para você pegar iPhone e parcelar as outras coisas, e outra linha que seria uma linha que você pode usar para qualquer tipo de coisa, como se fosse, vamos dizer, Shopping? tipo de shopping. Então tem 2 linhas. Nisso, quando você tira o C e C, aparece 2 linhas de crédito sobre o Pay, que seria referente
diferente do que está pagando atualmente e o outro desse do shopping. Então, nisso, às vezes, começa a dificultar um pouquinho na avaliação. Tem que saber do que é. Está escrito, só está escrito page nesse C e C, né? Na informação que você pega ou digital ou em papel, só está escrito page, mas tem que saber do que. Tem que estar batendo os números, né? Para saber realmente se é sobre isso mesmo ou não. E para quitar esse page, parece que é uma dor de cabeça. Mas quando é requisito, né? Que é necessário quitar, não tem jeito, né? Vai ter que quitar essa parte, né? Mas assim, o pessoal já está ciente que existe, né? Essa plataforma do Page, né? Que também entra na avaliação, que mesmo não está pagando os juros, ele se conta como uma dívida, tá? E fora isso, tem duas linhas de crédito referente a esse Page, né? E também tem que entender de que está parcelado essa compra, tudo bem? Então, só para continuar com os outros motivos, eu quero explicar um pouquinho por que todas essas dívidas, porque aumentar uma dívida no meio do financiamento, né? Durante o processo do financiamento, porque afeta o crédito. Fora que é uma dívida que você não avisou no começo, né? E também é algo que afeta nos cálculos. Tudo que você for, quando você for financiar uma casa, o banco vai calcular seu poder de crédito no seu salário, baseado no seu salário. Porque dependendo do seu salário, dependendo do banco, como que fala que sai, é português, Cálculo. o cálculo é diferente, né? Então, para você ter uma ideia, porque muitas pessoas falam, mas se eu parcelei duas parcelas, ou 5 parcelas de 10 mil, 10 mil não é nada, né? Porque esse 10 mil pode acabar afetando nos cálculos, né? Na hora de você fazer o financiamento, o banco vai perguntar quanto que é o seu salário, né? Normalmente, quando a pessoa tem mais de um ano, a gente pede o Gensen, né? Porque no Gensen vai sair o que você ganhou no ano inteiro. Então, vamos supor que uma pessoa tem uma renda de 3 milhões, né? Dependendo do banco, mas a maioria dos bancos uma renda de menos de 4 milhões, ela se empresta até o 30% do seu salário, né? Quer dizer, que se você ganha 3 milhões ao ano, 30% seriam uns 900 mil ienes, né? Ao ano. Mas por que parcelas mensais afetam, né? Esses 900 mil ienes ao ano, por mês seria mais ou menos uns 75 mil ienes. Aí você avisou que você tem um carro financiado. Você paga um carro baratinho, vamos supor, né? 10 mil por mês, tá? Aí esses 10 mil, onde que é abatido esses 10 mil? É na parcela dos cálculos do carro, do banco, né? O banco está calculando que o seu poder de crédito é 75 mil ienes por mês, mas quando você tem uma conta fixa que você está pagando todo mês, o banco vai descontar desses 75 mil, ele vai descontar 10 mil. Então, quer dizer que seu poder de crédito é de uma casa que saia até 65 mil por mês. E vamos supor que a casa que você escolheu está dirigindo nesses 65 mil, né? O que acontece quando você cria uma nova dívida, que vamos supor 10 mil a mais por mês, parcelado 10 mil ienes. Mais uma vez, novamente, o banco vai pegar esses 10 mil e vai abater nos 65 mil, que é seu poder de crédito, né? E a casa acaba ficando de fora, fica por fora a casa, né? Oba, né? Porque a casa era 65 mil, mas agora para o banco o poder de crédito é 55 mil. Por isso que por mais que sejam parcelas pequenas, acaba afetando nos cálculos. Porque se você tivesse uma renda bem alta, tivesse bastante margem, talvez pode ser que o banco não considere, né? Acaba não afetando muito nos cálculos. Mas a maioria dos casos, né? Falando da nossa média, da gente como estrangeiro, né? Ou falando na minha experiência, a maioria está entre 3 e 4 milhões, né? Que não é uma renda tão alta, também não é tão baixa, mas é uma média. E nessa média, cada 1.000 ienes é importante, né? Ainda mais considerando a casa que você quiser comprar, né? É por esse motivo que a gente pede para tomar cuidado, né? Nas parcelas e nos financiamentos, durante o processo de financiamento da casa. Então, aí outro tema também é o carro, né? Mas o carro é o que acabei de falar, né? Porque não pode financiar o carro, porque vai afetar diretamente nos cálculos do seu poder de crédito, né? Igual que uma compra parcelada do cartão de crédito, é a mesma coisa. A mesma coisa acontece quando você pega cash-in, né? Que é um empréstimo de dinheiro, né? E você também vai parcelar esse cash-in, né? Pega 500 mil, e aí o banco vai parcelar 10 mil, 15 mil por mês, vai acabar afetando os cálculos, né? E acaba bastante, né? A gente pensa que 10 mil, 15 mil é pouca coisa, mas nos cálculos acaba afetando muito, né? Então, o carro, o cartão de crédito, cash-in é a mesma coisa, né? Esse é o motivo porque afeta, né? Além que você já é uma informação que você praticamente está tentando para o banco, né? Está tentando esconder do banco e acaba afetando nos cálculos, né? O último tema que eu gostaria de falar, que você explicasse um pouquinho, Yudi, que é seu ramo, né? É localização, né? O local da casa, né? Porque esse também pode ser o motivo da casa que você escolheu acaba não passando no financiamento oficial, né? Para você ter uma ideia, na hora de fazer o financiamento de casa, a pré-avaliação, você não tem uma casa escolhida ainda, né? A pré-avaliação é mais para ver seu histórico de crédito e para ter o seu poder de crédito, né? Para saber quanto que é o seu poder de crédito. Depois disso, a gente escolhe a casa. E depois vai para a avaliação oficial, né? A maioria dos bancos é assim, né? O flat é a única exceção que é diferente, o processo, né? Mas a maioria dos bancos é assim, né? Faz a primeira avaliação, escolhe a casa e depois vai para a avaliação oficial, né? Mas muitas vezes acontece que você não fez nada, não criou dívidas novas, não se atrasou, né?
né, não parcelou nada no cartão de crédito, mas mesmo assim acaba reprovando no consciência, na avaliação oficial. E um dos motivos que acontece é também o local, né? Sobre isso que meu colega Yudi vai explicar mais, porque esse é o ramo dele. Então, Yudi, onde Então, referente ao local, como o Frank explicou, né, não só da pessoa que vai estar avaliando o banco, tá? Mas referente ao local também, como o terreno e a casa também é avaliado, tá? Que é uma coisa que acontece, tá? Só um exemplo, tá? Que a pessoa deu a entrada na avaliação com certa casa, mas a casa foi vendida. Nisso teve que trocar a casa, né? Essa troca de casa, dependendo da casa, dependendo da área, tá? O banco faz cara feia. O porquê disso, tá? Nessa troca da casa, dependendo do local que você compra a casa, o local tem requisitos para você construir. Termo mais técnico, em japonês se fala Shigaika Chosekui. É local que o governo, eles querem preservar o local, eles não querem se transformar em um local mais urbano, significando que não querem desenvolver o local. Então dificultam mais as construções. E dependendo desse local, fala mais fácil no local rural, dependendo do local rural, o governo eles colocam requisitos para fazer algum tipo de construção. Dependendo do caso, essa área só pode construir para essa família só. Essa casa só pode construir só para os agricultores. Aqui no Japão existe local determinado que é desse jeito, tá? Por isso que às vezes nos anúncios tem casa bem barata. Pode ser que está envolvendo esses requisitos, né? Isso que acontece do valor cair lá para baixo, tá? Mas nisso, quando é local que tem muitos requisitos, o banco faz cara feia, né? Por quê? Porque o banco vai estar avaliando o local, né? Vamos dizer, se tem valor ou não o local, né? É fácil de reconstruir o local. Falando mais fácil, se tem como revender depois, facilmente, no ponto de vista do banco, tá? Aí nisso, quando o banco vê que, nossa, essa casa é complicado para depois revender, né? Por esse motivo pode ser que seja negado para o conforme o banco um pouco local. arriscado, né? Entende que Isso o se banco está torna como um emprestando risco. dinheiro, né? E eles querem o máximo de, falar, garantia possível, né? No máximo eles tentam não arriscar o seu dinheiro, né? Então, por isso que esses casos aqui têm mais restrições para o banco representa isso, tá? Não é todos os bancos, né? Cada banco tem uma maneira de avaliar diferente, mas acontece muito. Isso, Então, qual o exatamente, né? banco, qual é tipo o nome da zona que normalmente não tem problema? Como que fala em japonês? Geralmente, quando se fala Shigai Kakui é o local que o governo eles querem desenvolver, né? O local para que se transforme em um local mais urbano, né? O local Shigai Kakui e geralmente no panfleto ou nos sites, né? Tá tudo descrito. Tá escrito que se local querem desenvolver ou quer que o local mantenha como local rural. Tudo descrito nos sites e nos panfletos, tá? Sim, e isso também é um ponto que as pessoas deveriam considerar na hora de comprar uma casa, né? Que é algo que eu costumo falar para os clientes, né? Que muitos clientes muitas vezes não sabem, bom, acho que ninguém sabia, eu também não sabia antes de entrar nesse mundo, né? Porque não é uma informação muito aberta ao público. Então, na hora de escolher uma casa, não é só ver o preço, né? Muitas vezes, não, mas a casa é bem mais barata, né? Deve ter algum motivo. E às vezes tem casa barata em um lugar que é urbano, né? Que é Shigaikakui, como o Yuji falou. E no meu caso, eu costumo recomendar casas nessas zonas, né? Nessas áreas. Porque são casas que não tem muita restrição na hora de você for fazer uma revenda no futuro, né, ou reconstruir no futuro. E também são zonas que, por tendência, o terreno acaba se valorizando mais com o tempo, né? Acaba ficando mais caro. Então, pensando no futuro, são, do ponto de vista econômico, é uma melhor investimento. Por Um isso, né, detalhe que... importante também, Hum, que, como eu expliquei, né? Não é que é local restrito, né? Local que é manter local rural que não tem como comprar casa. Não é isso, tá? Só que só dificulta um pouquinho, às vezes tem que ter autorização, mais nesses trâmites, né? Nesse sentido, tá? E que também, né, que só pelo fato de ser uma zona considerada rural, no futuro, vamos supor, o banco, né, a forma de eles avaliar é assim, né, vamos supor que essa pessoa aqui no futuro acaba não conseguindo pagar mais as parcelas, eu vou pedir de volta. Mas quando o banco pega a casa de volta, geralmente acaba vendendo para japonês, né, mas japonês tem mais conhecimento sobre as zonas, a diferença das zonas, né, que já tive cliente japonês que me perguntou tudo sobre isso, né, então é mais difícil para eles revender a casa no futuro, caso que o cliente não consiga pagar as parcelas. Então, tudo isso é avaliado, tudo isso é analisado pelo banco. Como já falei, não é todos os bancos que consideram, tem uns bancos que não ligam para isso, mas tem bancos que sim, né? Também vai depender muito do perfil de cada pessoa, né? O banco que essa pessoa consiga pegar o empréstimo, né? Por isso que é sempre consultar com o seu corretor, né? Para eles analisarem o máximo possível, né? Seria isso referente ao local, né, que poderia afetar na avaliação, né? Mas, voltando um pouquinho no cartão de crédito, tá? Mas mais um ponto importante do cartão de crédito é que tem gente, até os próprios japoneses, né, que não é leigo, né, com
números e o sistema do cartão de crédito, existe um sistema chamado Ribobarai. Hum, Esse Ribobarai, isso dá bastante ruim, tá? Como que é esse Ribobarai, né? É um sistema que você paga valor fixo, tipo assim, você faz vai fazendo as compras, né? Só que você vai estar pagando só valor fixo, referente dessa compra. Geralmente tem no seu cartão de crédito, você tem o poder de fazer uma compra normal, né? Como pagar à vista ou parcelar. Aí tem a parte que você consegue pegar o castigo, pegar o empréstimo, dinheiro. E tem outra que seria o pagamento de Ibobarai. Tem esses três tipos de pagamento. E quando você usa esse Ibobarai, que tem cada um tem o seu limite, né? Você vai estar fazendo uma compra, por exemplo, você comprou geladeira, comprou sofá, comprou computador, iPhone, né? Acumulou 300 mil. Mas o que você vai estar pagando mensalmente é só tipo 7 mil ienes todo mês. 7 mil ienes. Existe esse sistema, tá? Porém, eu pessoalmente, tá? Eu não recomendo. Por quê? Os juros é lá pra cima. Desses 7 mil que você está pagando, você acumulou 300 mil, você vai estar pagando 7 mil mensalmente. Desses 7 mil, né? O valor que você paga referente ao que você está devendo é muito pouco. Os juros é muito alto. Dependendo do caso, você vai estar pagando mais juros do que referente à do que compra. dívida real, né? Isso, do que a dívida real. Toma muito cuidado com esse Ribobarai, tá? E esse Ribobarai também afeta na avaliação, tá? Mas, uma coisa que é sacanagem, né? Que às vezes já ouvi falar, tá? É que eu nunca peguei esse cartão de crédito, mas eu já ouvi falar que no cartão de crédito, a partir do momento que você já pega esse cartão de crédito, já tá nesse sistema. A E já pessoa vem nem com ribo sabia disso. automático, né? Isso, veio com o Ribo automático. A pessoa nem Normalmente, sabia. isso acontece porque na hora de criar o cartão de crédito, vem essa opção de ribo automático, né? Eu já vi, porque eu já, na hora que fui criar cartão de crédito, de pedir cartão de crédito, apareceu essa opção. Acho que como muita gente não sabe o que significa, acaba colocando sim, né? Hi. Aí chega o cartão e já vai automaticamente tudo pro Ribobarai. Como o Yudi falou, porque não é recomendável, né? Eu também não recomendo para isso. Eu sou inimigo do Ribobarai, né? Porque o juro é demais. Por quê? Porque você tem uma parcela definida, né? Vamos supor que você pegou 200 mil, mas sua parcela está definida em 10 mil. Desses 200 mil, você vai pagar 10 mil por mês, e dentro desses 10 mil tá já os juros e um pouco, uma parte da dívida real. Mas o que acontece quando você pega mais 100 mil? Mais 100 mil, você já vai ter 300 mil de dívida, mas sua parcela vai continuar sendo 10 mil. Mas você entende que o juro não é calculado nesses 10 mil? O juro é calculado nos 300 mil aqui, naquela bola de neve, que vai ser muito mais acumulando, né? Então, se a dívida aumentar, o juro que você vai pagar daquela parcela de 10 mil vai ser maior, cada vez maior, né? E vai chegar um ponto em que, vamos supor, né? Você tem uma dívida de 500 mil aqui do Rio Barai e sua parcela continua sendo 10 mil. 9 mil vai ser juros. Só 1.000 vai ser a sua dívida real. Porque eu falo que é uma bola de neve. Porque nunca vai acabar. Vai continuar crescendo e nunca vai acabar. E muita gente fala, não, você pagando aquele cartão já 2, 3 anos e nunca para. Porque muitas vezes é porque tem aquele Rio Barai. Que chega um ponto em que toda a parcela que você tinha definida é praticamente tudo para os juros. Sua dívida acaba ficando para sempre ali. Então toma muito cuidado, né? Se for possível, fazer uma cuninha nos seus cartões de crédito e ver se não tem aquele Aribo Barai. Porque muitas vezes as pessoas não percebem que já tá automático, né? Isso, sem querer, quase que aconteceu, né? Que, nossa, mas tô pagando, sempre pago pouco cartão de crédito, né? Aí eu vou lá vasculhar, né? O que tá acontecendo com o cartão de crédito. Aí vem uma bola de neve gigante acumulada no Ribobarai. Nossa, né? Aí quando você tem que explicar que o sistema desse Ribobarai é assim, assado, né? É por isso que tem esse valor aqui que está acumulado, né? Essa é a dívida real. E mensalmente o que você está pagando, 70, 80% é os juros, né? É os juros. A pessoa, né, cai de costa, né? Então, pessoal, é importante saber o que é Siribobarai também, que isso também pode afetar muito na avaliação, né? Nessa compra de casa. E fora isso também, querendo ou não, vai afetar na sua vida dia em dia, né? Porque você está pagando quase tudo é juro, né? E é ruim Diretamente isso, né? afeta a economia, né? Isso, né? Vai afetar na sua economia, né? No pagamento do dia em dia, né? Que você tem. E fica ruim, né? Entende? Já pensou, né? Sem saber você estava endividado. Mas, por ter esse sistema, né? Às vezes acontece, tá? Pra estar ciente disso, né? Sim, para tomar esses cuidados na hora de financiar uma casa, né? E como o Ed falou, também é algo que tem que considerar na sua vida pessoal, né? Porque, como eu falei, eu sou muito inimigo do Ubarai, né? Porque acho que não é ilegal, mas é a maneira como os bancos ficam cada vez mais ricos, né? E não tá errado, né? Esse é o trabalho deles. E já vai de cada pessoa se usa ou não. É só um alerta, né? Tem muita gente que não sabe, não tem Isso, consciência né? sobre isso, né? E se estiverem nesse caso de que já tá automático o Ubarai, não é algo que não tem solução, só tem que ligar, né? Tem que ligar na empresa, pedir para cancelar ou juntar dinheiro e quitar a dívida total. Mas tem solução, aí já vai depender de cada empresa, né? Já ouvi falar que
tem empresas que passa aquele ribolo ou passa para o Katsubarai tocar, né? Tem algumas que parcela a dívida total, né? Então já vai de empresa a empresa, né? Só é apenas uma alerta para você, né? Isso, né? Como teve um comentário aqui, né? Que parece que teve uma amiga, né? Que a parcela era de 30 mil, mas 23 mil era de juros, né? Olha que Cara, absurdo. Mas é isso que é o Ribobarai. E o pior é que a pessoa nem sabia. Isso que é o pior de tudo, na verdade, né? Já tava com esse sistema do Ribobarai e como, né, não tava vindo alto o pagamento mensalmente do cartão de crédito, né? Aí, né, a pessoa pensa que ainda tem dinheiro, então vai lá e vai fazendo a compra, né? Mas sem saber que por trás disso você tava virando uma bola de neve gigante. Então, pessoal, toma muito cuidado com esse Ribobarai, tá? Que até os japoneses também, eles tropeçam com isso, tá? Que não sabia que tava nesse sistema, né? Ou a pessoa, quando, sabe, não é muito esperto com cartão de crédito, né? Sem querer, vai usando esse Ribobarai, né? Sem saber. Mas assim, eu não vou falar que é uma armadilha do banco, tá? Mas o banco deixa muito fácil o sistema deixar aberto para que a pessoa use isso, quer dizer, né? Porque entende que você vai estar pagando bastante juros, né? Com isso, o banco, para eles, pro lado do banco, tem mais benefício, né? Então, eles, assim, querem sempre criar caminho para que as pessoas usem esse Ribobarai, né? Mas facilita, né? Facilita o facilita caminho, né? bastante. Mas eu particularmente não recomendo. É que tem gente que usa, né? Não vou falar que Já não é vai de cada ilegal pessoa, nada, já vai vai de de cada cada pessoa, né? pessoa, mas só para pessoal entender os juros lá para cima, tá, Ribobarai? Esteja ciente disso e se for usar, tudo bem, né? É escolha de cada um. Então, tem algum outro comentário aqui? Não, deixa eu ver aqui. Né, que já que você chamou o cartão, né, que tava no Libo, né, isso, né, que É, realmente, do nada aparece um negócio de Libo, né, e a pessoa, às vezes se assusta, né, ou vem muito baixo, ué, mas fiz aquela compra, mas o valor tá bem pouca, né, ou tá muito baixo, ou... para finalizar, eu queria falar sobre o caso que aconteceu com um cliente meu, uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Que também foi motivo não de cancelamento do financiamento, mas sim caiu o poder de crédito, né? Foi aquele empréstimo, né? Não sei se você lembra na época do coronavírus, o governo começou a emprestar dinheiro para todo mundo, né? Acho que era 200 mil, né? 200 mil por cada pessoa, né? E sem juros, e você tinha a opção de parcelar 5 mil por mês. E assim, tem muita gente que pegou aquele empréstimo 2, 3 vezes e foi para 600 mil, né? Que foi no caso do meu cliente. Ele foi para 600 mil. Aí ele parcelou 5 mil por mês, né? Aí, mais ou menos daqui a uns 10 anos, mais ou menos. Mas o que acontece? Quando a gente faz a primeira avaliação, o banco vai pedir seu ganho-sem. E aí ele vai ver quanto que sua renda e vai calcular seu poder de crédito segundo a sua renda, baseado na sua renda. Mas tem banco que eles pedem a sua caderneta. Para quê? Para verificar que seu salário está entrando na sua conta, né? Não é todos os bancos, mas tem alguns bancos que eles pedem, né? Aí quando eles pedem a caderneta, foi no caso do meu cliente, o banco acabou pegando aqueles 5 mil ienes. Aí ele perguntou, o que é esses 5 mil ienes, né? E no caso dele, como ele era bem guiri-guiri, a renda dele com a casa que ele estava querendo, ele estava assim bem no limite, né? Aí ele falou, não, é aquele do empréstimo do coronavírus, que eu tô pagando comigo por mês. E o banco não cancelou o financiamento, mas abaixou o poder de crédito. Só por causa desses 5 mil, a pessoa acabou ficando de fora. Cálculos, matematicamente, acabou ficando de fora para conseguir financiar aquela casa que ele queria. Então, é outra coisa que tem que tomar cuidado, né? E também já faz parte do trabalho do corretor, né? Naquela época, né? Como a maioria dos meus clientes era outro banco que fazia, né? E não tinha pegado algum cliente que tem aquele empréstimo, também não sabia sobre isso, né? Que o banco considerava isso. Mas aconteceu, né? O banco descobriu e acabou considerando nos cálculos. E caiu o poder, né? Cuidado mais para considerar na hora que for financiar uma casa, né? Informar seu corretor, né? Informar seu consultor, para ele poder avaliar também melhor seu caso, definir o banco que é a melhor opção para você. Ok, gente? Então, Yudi, você tem mais alguma coisa para falar? Já deu quase 50 minutos aqui, né? Foi rapidinho. Que seria Você isso tá falando. mesmo, tá, por hoje? E tem mais algumas outras coisas que talvez a gente pode falar num segundo vídeo, né? Mas que a gente falou agora são os casos que mais acontecem, né? São os motivos Isso. que mais acontecem na cliente, né? E que o banco também pede para tomar cuidado, né? Por isso que a gente quis fazer esse vídeo para explicar para você, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que tenham aprendido algo. E como eu já falei, qualquer dúvida que tiverem, pode entrar em contato com a gente, né? Seja para mim, para o Yuji ou para qualquer corretor da Homestage, que aqui todo mundo está bem preparado, tá? Todo mundo aqui está bem. A gente se prepara muito, estuda muito sobre cada banco e cada perfil do cliente, tá? Então, gente, comigo até a próxima. Yuji, prazer sempre conversar com você, né? Chama É aí nos nóis. contatos se você tiver, tá? Tá bom? Sim, hein? Tá bom? Até a próxima.